Vamos falar sobre palavras heterogenéricas. Que palavra grande! Mas tranquilo, que não é difícil, prometo. Aqui tem alguns exemplos heterogenéricos retirados de músicas e que eu sublinhei as palavras que na tradução mudam o gênero. No caso da música da Thalía, el dolor, em português, se transformou em da dor, feminino. No caso da música do Juanes, el alma se transformou em minha alma, foi para o feminino. E el viaje, da música de Conchita, se transformou em a viagem. Vocês lembram que no português temos as heterossemânticas, heterotônicas e as heterogenéricas? Não lembram? Heterossemântica. Em português, se eu falar pegar, em espanhol, o equivalente seria correr. Mas, se eu digo pegar, em espanhol, significa bater. Outro, acordar. Em português, é despertar. E em espanhol, se eu falo acordar, tem outro significado, que é combinar, fazer um acordo. Estas são palavras heterossemânticas. Heterotômicas. Mesmo significado, diferente acentuação. Em português, eu digo nível. Em espanhol, eu digo nivel. Em português, eu digo polícia. Em espanhol, eu falo polícia. Mesma palavra, mesmo significado, só que tem uma acentuação tônica diferente. Mas o que a gente realmente quer ver nessa classe, e que é toda a questão desse vídeo, são as palavras heterogenéricas. Vamos falar bonitinho para vocês anotarem no caderno e terem um resumo bem feito. Os heterogenéricos são substantivos que eles mudam de gênero de uma língua a outra. Eu vou enumerar aqui alguns que eu acho que são os mais importantes e que, inclusive, eu tenho uma dificuldade. Até hoje, às vezes, cometo alguns erros. Em português, se eu digo o sal, em espanhol é la sal. Em português, o leite, em espanhol é la leche. Em português, o mel, em espanhol, la miel. Em português, o sinal, em espanhol, la señal. E essa, que de vez em quando também erro, o sangue e la sangre. A ponte, el puente. Teve um acidente na ponte. Ha habido un accidente en el puente. ¿Sí? A cor, em português, el color. A cor do chapéu é azul e branca. El color de la gorra es azul y blanca. Compreendido? Vamos para a próxima. A dor, el dolor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ui, que profundo, professora! Pois é, vamos traduzir agora. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento é opcional. Agora, tem algumas regrinhas de espanhol que vão ajudar vocês a traduzirem esses substantivos de uma forma mais tranquila, porque tudo que é dentro de uma regrinha fica mais fácil para a gente memorizar, né? Então, em espanhol tem a regra que todas as palavras terminadas em umbre são femininas. Então, a gente vai usar essa regra ao contrário. Então, no espanhol, las legumbres es feminino. Em português, vai ser masculino. Os legumes. Vamos dar um exemplo? Preparamos las legumbres en familia. Las legumbres é feminino, ok? Em espanhol. Se eu traduzo essa frase pro português, a gente vai colocar preparamos os legumes em família. Outra.
La costumbre. Se eu tenho em espanhol, Juan tiene la costumbre de ir al gimnasio todos los días. La costumbre em espanhol. Se a gente usa aquela regrinha que eu falei para vocês, de que todo umbre feminino do espanhol vira masculino no português, então a gente pode traduzir essa frase com João tem o costume de ir na academia todos os dias. Fácil, né, gente? Fácil. Ótimo, vamos para a próxima regrinha. Também do espanhol que a gente pode reverter para o português. E facilita a vida de todos os estudantes, tanto portugueses quanto espanhóis. Vamos lá. São masculinas todas as palavras terminadas em arre para o espanhol. Então a gente fala aí, el viaje, el mensaje, el garaje, el voltaje, el tatuaje, entre outras, ok? Só que para o português, a gente vai ter em mente que estas palavras vão virar femininas, ok? Então a gente vai dizer em português a viagem, a garagem, a voltagem, a homenagem, a tatuagem e outras. Um exemplo rápido. A viagem foi mais bonita do que esperava. El viaje fue más guapo del esperado. Sim? Ha visto? Vocês viram? A viagem em português, el viaje em espanhol. Próxima. A garagem ficou com a porta aberta. Em português, vamos traduzir? Se no português é feminino, no espanhol vamos traduzir para masculino. El garaje ha quedado com a porta aberta. Fácil, facílimo, e vocês vão gabaritar o resto da vida heterogenéricos. Bom, é isso. Um beijinho, tchau, tchau.